Alô, cadê a Carla Zambelli, gente? Vocês deixaram a Carla Zambelli fugir, hein? Cadê ela? Tá para os Estados Unidos? Tá para Espanha ou tá para Itália? Tá onde ela disser que estar, né? Disser que estar. Gostaram? Então, aqui é o seguinte, a pergunta maior que se faz, né? Porque a Carla Zambelli fugiu de ir presa, não, né? Talvez tenha chance de ela ser presa era 0,5%. E por que será que é 0,5% que a gente aposta? Qualquer um brasileiro que tem um pouco de noção aposta nisso. Porque é branca, né? Loira, talvez, né? E aqui no Brasil, assim, deputada, né? Tira como quem tem dinheiro, provavelmente tem, né? Porque senão não teria como ter fugido do Brasil, né? Como eu ia fugir do Brasil? Ia comer o quê no exterior? Né? Grama. Nem grama, no exterior não tem grama, né? Na Europa você não vai ver grama em lugar nenhum. Então, ela não ia acontecer nada, provavelmente, com ela, né? A verdade é essa, né? Fugiu de medo mesmo, ou sei lá, né? Agora, se fosse um preto ou pobre, ou no caso, quase todo preto é pobre, eu acho que, né? Todo preto é pobre. Ou se fosse um pobre, né? Não precisava nem ser preto, né? Aí o bicho pegava. A preta, né? Aí ela não teria fugido jamais. Eles teriam posto tornozeleira nela há muito tempo, não sei mais o que, né? Mas, e aí é que entra a questão, né, gente? Já li há muito tempo, por exemplo, esse livro, Os Sermões do Padre Vieira, né? E já li também li não, esse aqui eu até comprei há pouco tempo, estava lendo, né? Já não li todo porque ali algumas partes que me interessavam, mas vou ler o resto. Inclusive tá marcado aqui porque eu voltei no tempo, né? Burocracia e Sociedade no Brasil, né? O livro não é de brasileiro. Stuart Schwartz, né? E esse aqui é do próprio Padre Antônio Vieira, né? Que escreveu todo o texto, né? O Jamil Amansur aqui só fez a seleção do que quis colocar, porque o Padre Antônio Vieira já escreveu uns 20, 30 livros desse, né? Em volumes, né? E aí diz o seguinte, gente. Se você for lá por exemplo, nesse do Sturte, você vai ver, por exemplo, falando da questão de como o judiciário, da burocracia, né? E a burocracia no Império Português, a primeira burocracia que eles mandaram para o Brasil, além da reforma agrária que teve, a única reforma agrária que teve até hoje, que foi a capitania hereditária, né? Alô, única reforma agrária que teve até hoje no Brasil, capitania hereditária, dividiu o Brasil em 12 pessoas, né? Acho que eu agora não estudei para falar 12, 14, não sei, né? Beleza, você vê, né? E lá para cá nunca mais foi dividir terra para ninguém. Aqui nunca mais fez. Foi a reforma agrária do feudalismo ainda, que está vigorando no Brasil até hoje, né? Então, e aí ele vai contar que a primeira burocracia que veio para o Brasil, né, junto com tudo isso aí, antes dos governadores gerais, já com Martim Afonso de Souza, né, que veio em 1530, já vieram todos os burocratas do judiciário, que se é uma coisa que o Império Português sabia cuidar, era do judiciário. Prisão, bora pôr na prisão, né? Quem desrespeitar. Eles tinham uma estrutura judiciária mais poderosa do que temos hoje em dia, em pleno século XXI, certo? Uma coisa assim que eles se preocupavam com o judiciário. Só que a corrupção graçava, né? Eu nem pus aqui o livro, porque nem achei aqui na minha estante. O livro do Silveira Martins, que foi do judiciário no século XIX, e ele mesmo fala que era uma corrupção só. Ele que foi do judiciário, naquela época entrava e saía quando queria para juiz, né? E aí ele saiu, foi promotor, foi não sei o quê, foi deputado, né? Foi político, foi guerreiro, acabou, acho que morrendo na Revolução de 1893, se não me engano, né? Agora não. Já li tudo sobre ele, mas já esqueci, tá? A cabeça aqui não funciona bem para as pessoas que às vezes não vou falar na hora, tá?
Agora, o Sermão da Montanha, nos sermões, o Sermão do Bom Ladrão, no capítulo 5 do Sermão do Bom Ladrão, entre várias e várias pérolas que Antônio Vieira escreveu, inclusive, escrevia para mandar para o rei na época, né? Ele que viveu no século XVII, 1600 e alguma coisa, quando Portugal deixou de ser espanhol de novo em 1640, ele estava aqui, ele era um dos conselheiros do rei, certo? E ele escreve o seguinte: os outros ladrões roubam um homem, esses roubam cidades, falando dos grandes que julgavam, cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco, esses sem temor nem perigo. Quer dizer, os pequenos roubam, tem risco, e esse aqui perigo nenhum, tem risco nenhum. Os outros se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam, certo? E vai por aí afora, vai dizendo o nome, lá os ladrões grandes enforcam os pequenos. Está falando para alguém lá. Quer dizer, quantas vezes se viu em Roma ir a enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro, e no mesmo dia ser levado em triunfo em cônsul um ditador por ter roubado uma província. E quantos ladrões teriam enforcado esses mesmos ladrões triunfantes? Quer dizer, percebe que ele está dizendo o seguinte, que todos os grandes ladrões mandam enforcar os pequenos ladrões, né? Os que mandam enforcar os pequenos, que na época enforcavam todos, que hoje significa ir para a cadeia, tá? Os que mandam prender hoje são os que mais roubavam na época, né? Certo? Aí vou perguntar para você, o que está acontecendo no Mato Grosso, em vários setores do judiciário, será que mudou alguma vírgula de lugar? Não. Os grandes ladrões continuam estando dando canetada para prender os pequenos ladrões. Hoje, 2025 no Brasil. Não estou falando do STF, tá? Estou falando dentro do judiciário. Até porque o STF não pega gente pequena, tá? Não é porque não pega porque não tem vontade ou porque será barará. É porque nunca... Se você for julgado para ser preso aí pelo um juiz da comarca, se você for preto e pobre, você vai ficar pro resto da vida. Tanto que ele determinar que você vai ficar preso, ele vai determinar que você estava com 2 gramas de maconha, você vai ficar preso 2 anos. Quando chegar aos 2 anos, vence a sua pena e você vai continuar lá até que apareça algum juiz ou alguém assim que tenha um pouco de compadecimento de você e faz uma petição para o juiz que mandou te prender para soltar, porque sua pena já foi cumprida faz muitos anos. Então, esse continua sendo o dilema do Brasil, né? E aí, perceba que eu continuo falando da Carla Zambelli, né? Entendeu? Não mudou nada. Carla Zambelli não sei por que fugiu. Fugiu porque quis. E porque o nosso judiciário não funciona para gente grande, entendeu? Que eu falei no início, se fosse pequeno, preto ou pobre, jamais ele teria fugido. Não teria, por quê? Primeiro que não teria nem passaporte, e nem dinheiro, e nem o nosso judiciário ia deixar ela solta no dia que cometeu tal crime de ficar correndo atrás de jornalista, e correu atrás de jornalista, quem já viu as imagens sabe, correu porque era preto. Por isso que ela correu atrás fazendo bonito. Porque ela se sentia, né, e agora começou a não sentir, mas na época ela fazia todas as barbaridades e ela fez dezenas e dezenas e dezenas, e deve continuar fazendo na rede social ainda. Ela fazia porque se sentia inatingível pelo judiciário. A pessoa branca, metida rica, da classe alta, aí não se considera atingido pelo judiciário na área de punição, certo? É assim que é no Brasil e assim provavelmente sempre será. Porque a forma de escolha dos juízes e das juízas continua sendo elitista. Quantas pessoas de família de baixo você já viu virar juiz ou juíza? Ou promotor ou promotora? Quantos? Entendeu? Ninguém. Essa é a história da Carla Zambelli. A história da Carla Zambelli tem que ser vista por um viés sociológico. Se ela fugir, se o Bolsonaro fugir, pouco muda. Para nós aqui do Brasil não vai mudar nada, entendeu? Vai mudar nada. Até porque eles indo embora não são candidatos mais aqui, né? Porque enquanto forem candidatos, o povo vai continuar os elegendo, né? E assim, eles estando fugidos, não são candidatos aqui, não vão ser eleitos, o que é uma vitória enorme, né? Não tem como a gente ver de outra maneira. Tudo de bom.
a quem chegou até aqui. A todas e a todos.